O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no tempo do Advento. E dentro do tempo do Advento, a gente abre esse espaço para celebrar essa grande solenidade da Igreja. Uma solenidade que tem a ver com a história da nossa salvação. Deus escolheu Maria. Então, no dia 8 de dezembro, mesmo se caísse no domingo, né, nós celebramos então esse dogma, né, essa solenidade, dizendo que Maria, ela é concebida imaculada, concebida sem a mancha do pecado original. Então, todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a mancha do pecado, né? Que com o batismo também nós somos lavados, mas nós sempre temos uma tendência ao pecado. Maria, vamos pensar um pouco, ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Deus então pensou nela. Ao nascer Maria no ventre da sua mãe, filha de Ana e Joaquim, ela foi preservada dessa mancha que nós nascemos. Ela foi preservada do pecado original. Porque dentro dela ia ser formado, como qualquer pessoa humana é formado quando nasce, o Filho de Deus. Jesus, ele foi formado, ele nasceu dentro do seio imaculado de Maria. Então ela foi preservada da mancha do pecado original e ela foi concebida, gerada imaculada. Não é um dogma muito antigo, né? O dogma que o Papa Pio IX proclamou, de Maria Imaculada, foi proclamado no ano de 1854. E é sempre bom lembrar, quando a igreja proclama um dogma, nunca é uma novidade. Dogma nunca é novidade. Dogma é, vou falar de um modo bem simples,
é apenas uma confirmação daquilo que a igreja e o povo de Deus já celebra, já vive há muito tempo. Então, Maria Imaculada, concebida sem pecado original, a igreja sempre acreditou. O povo sempre acreditou, desde o início da igreja. O dogma está apenas confirmando a fé que a igreja já professava. E olha que bonito. Depois de 4 anos, em 1858, Nossa Senhora apareceu lá na França, em Lourdes, por uma camponesa, assim, que não sabia nada, não era instruída, Santa Bernadette Soubirous. E aí, quando ela vai falar de Nossa Senhora, ninguém acredita. Mas aí pede uma prova para ela, e Maria diz para ela assim: diga que eu sou a Imaculada Conceição. E como uma jovem que não tinha nenhuma instrução iria saber que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, né? E ela apareceu lá em Lourdes, né, para Santa Bernadette. Ou seja, confirmando ainda mais um dogma que foi proclamado 4 anos antes, né? Então olha que bonito, né? Primeira leitura que nós ouvimos hoje é do primeiro livro da Bíblia, né? Não quer dizer que ele foi o primeiro a ser escrito. É o livro do Gênesis. E é uma leitura, assim, muito, muito importante para nós, né? Vamos lembrar que quando essas leituras são escritas, né, é uma sociedade bastante machista, né? Bastante patriarcal. E olha como começa a leitura. Deus, lá naquele belo jardim, ele está procurando Adão. Então ele está chamando. Olha que bonito, Deus sempre vai à procura da gente, né? Quando a gente está meio perdido, desobediente. Então ele está chamando, Adão! Só que o Adão não responde. Porque o Adão, ele está com medo. Porque o Adão fez coisa errada. Então, é para mostrar nessa leitura o que o pecado faz com a gente. É uma coisa que Deus nunca quer. Deus nos quer perto dele. Deus não quer que ninguém tenha medo de chegar perto dele. Mesmo que a gente fez as piores besteiras da vida. O Adão está entrando nele. A pior forma de pecado: se afastar de Deus. Aí o Adão responde: olha, eu ouvi a tua voz, mas eu fiquei com medo, porque eu estava nu e então eu me escondi. Olha o processo. Medo, nu, se esconde. O medo, né, nos coloca terror. A nudez aqui é a nudez do nosso pecado e ele se esconde de Deus. Olha o que o pecado faz com a gente, né? A gente vai se escondendo, ficando longe de Deus, né? E aí, ele diz assim, Deus para Adão: mas quem te disse que você estava nu? E o Adão diz assim para Deus: olha, a mulher que me deu do fruto. Então, no jardim você podia comer de tudo, menos daquele fruto, o fruto proibido. E a gente pode pensar assim: por que Deus proibiu de comer aquele fruto? A proibição aqui é o cuidado de Deus. Quando Deus proíbe, é porque Ele está querendo o nosso bem, está dizendo assim: olha, não vai ali, não faça isso, não coma esse fruto. E o Adão fala: eu comi porque a mulher me deu. Olha que fala de uma pessoa infantil na fé. Eu não sei se as crianças de vocês já usaram esses argumentos que o Adão está usando. Agora, adulto usar é muito feio. É alguém que não tem coragem de assumir os seus erros. É alguém que não tem coragem de assumir a história da sua vida. As pessoas podem até nos apresentar: olha, está aqui
isso, está aqui aquilo, está aqui uma arma, está aqui uma faca, está aqui o fruto da árvore. Toda hora para a gente é apresentado situações de pecado. Agora, pegar, aceitar, aí é minha responsabilidade. O pecado não é o que se apresenta para mim, porque o pecado se apresenta para nós a todo instante. O pecado é o que eu faço livremente com o que se apresenta para mim. Foi apresentado para Adão um fruto. Quem escolheu comer foi ele. É claro que há uma culpa também nossa quando a gente apresenta o pecado por outro, né? De vez em quando a gente leva os outros a pecar. Então tem uma parte de pecado aqui também. Mas o Adão foi muito baixo. A culpa é da mulher. Ainda mais numa época que tudo era culpa da mulher. Aí o Senhor Deus foi perguntar para a mulher. E a mulher disse, foi a serpente. A mulher também está fazendo o mesmo que o Adão. Foi a serpente, né, que me induziu, foi a serpente que me levou a comer esse fruto. Então, a serpente aqui, ela enganou a mulher. A serpente, o pecado, é aquele que engana. Engana a gente. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém ia pecar. Porque o diabo engana. Ele sempre nos apresenta como uma coisa boa, com um disfarce tão grande que engana a gente. E aí então Deus vai castigar a serpente, porque ela fizesse isso, ela se torna maldita. Ela vai rastejar. E olha que o Senhor fala, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. A Eva do Antigo Testamento, a mulher, a gente fala que a mulher velha, antiga, ela é uma figura da nova mulher, que é Maria, que não faz o que Eva fez. Maria é concebida sem pecado. A Eva aqui, ela come o fruto, ela deixa se enganar pelo pecado. Maria, ela é a nova Eva, ou seja, ela não tem amizade com o pecado. Deus aqui disse assim, eu coloco uma inimizade entre ti e a mulher. Com o pecado, nós não podemos ser amigos. Há uma inimizade. Devemos, então, nos afastar dele. O evangelho de hoje, é o evangelho mesmo que nós estamos no ano B da igreja, que nós vamos ouvir quase o tempo todo o evangelho de São Marcos, né? Hoje a gente está ouvindo São Lucas. São Lucas é quem mais escreve sobre Nossa Senhora. Então esse texto aqui todos nós já ouvimos, acho que muitas vezes, né? A anunciação do anjo. Então ele começa dizendo assim, olha, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem lá na cidade de Nazaré, prometida em casamento a um homem chamado José. Então é o 6º mês, lá da gravidez da parenta da Maria a Isabel. O anjo que foi enviado não é um anjo qualquer, é um arcanjo. É aquele que é enviado para dar as maiores notícias. Todo nome hebraico que termina com El significa Deus. Então El sempre é referência a Deus. Então Gabriel significa força de Deus. Então Gabriel é o anjo da força de Deus. Ele foi enviado para dar a maior notícia, que Maria ia ser a mãe do Salvador. E olha onde ela mora, em Nazaré. Nazaré é uma cidade que nem aparece na Bíblia. Nazaré é uma cidade insignificante. Se alguém fala que é de Nazaré, vai dizer assim, nossa, ele é lá de Nazaré? Como se fosse ninguém gosta de quem é de Nazaré, uma pessoa discriminada. Né? E é de lá que o anjo vai anunciar para Maria, né? Para dizer assim, para Deus, ele visita todo mundo, independente das realidades que nós vivemos, que nós estamos. Né? A virgem ela já estava prometida em casamento. Na cultura judaica, o casamento já acontece. Ela apenas não mora com o seu marido ainda. Lá na cultura judaica, mais ou menos com 12 anos,
a jovem já é prometida em casamento. E ela vai se unir lá no dia mesmo, mais ou menos por volta dos 12 anos. Então, desse período que ela é prometida, 12 aos 18, ela tem que ficar preservada para o marido. Por que Maria ficou perturbada? Imagina, o anjo vem anunciar que ela vai ser a mãe do Salvador. Ela não teve experiência com homem algum. Imagina o que vem na cabeça, né? Como que eu vou dizer para José? Imagina uma situação hoje, né? O que vai pensar? E a família da Maria? Se acontecesse da jovem ficar grávida nesse período, ela poderia ser apedrejada. Porque ela quebrou a lei do matrimônio que ela já estava reservada em casamento. Por isso que ela fica perturbada, né? Porque ela está prometida em casamento. E o anjo então disse assim para ela, né? Olha que saudação bonita, né? Uma das saudações mais bonitas da Bíblia. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Que carequetomene, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então Maria ficou perturbada com essas palavras e ela começou a pensar qual seria o significado. Olha que bonito, né? Não é feio pensar a fé. A gente tem que pensar também. Maria é um exemplo de alguém que tem uma fé inteligente. Então e uma fé que leva a pensar quais são os significados das coisas, né? Então, por que esse altar está aqui, né? Então Maria, ela pensa o significado, né? Então é alguém que pensa o significado das coisas, aprofunda, isso é importante. E o anjo disse a Maria, e nesse dia da Imaculada, nós que vivemos num tempo difícil, né? Da pandemia, difícil de pessoas sem trabalho, né? Pessoas que ficam doentes e não têm para onde ir. O que disse para o anjo está dizendo para todos nós hoje. Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Olha que bonito, né? Adão teve medo e se escondeu. O anjo disse para Maria, não tenhas medo, não precisa ficar com medo. Você encontrou graça diante de Deus. Eis que vai conceber, darás à luz um filho e porás nome nele de Jesus. Né? Alguém ouvir isso nessa época fica escandalizado. Esse texto é cheio de escândalo, porque é uma sociedade patriarcal. Um homem não podia falar com uma mulher assim. Maria fica perturbada. O anjo vem e fala com ela. Aqui está dizendo que ela vai dar o nome para ele de Jesus. A mulher nunca coloca nome na criança. O nome quem coloca é sempre o pai. Aqui está indo totalmente contrário ao que são as leis daquela época. Maria então pergunta, como que vai acontecer isso, né, que eu não conheço homem algum? E o Senhor responde, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então o Espírito de Deus, ele é aquele que pode tudo, né? Diante dos impossíveis. E o anjo fala, olha, Isabel, a tua parenta, vai conceber um filho na velhice. Isabel também já está velhinha, nem pode mais ter filho. Por que ela vai conceber? Porque para Deus nada é impossível, né? E ela vai conceber um filho na velhice, já o 6º mês. A gente sabe que depois dessa leitura, a Maria vai lá, né? Para ajudar a Isabel também. Ela vai partir em missão. Então, diante de tudo isso, Maria vai dizer assim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, faça-se na minha vida, faça na minha história, nos meus projetos, segundo a tua vontade. Maria entrega toda a vida dela a Deus. Ela é uma consagrada a Deus. Com certeza, Maria jovem, como qualquer jovem, devia ter projetos do casamento, projeto onde ia morar, o que ia fazer. Aqui, a vida dela, o projeto é Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua
palavra. Que Nossa Senhora hoje, a Imaculada Conceição, ajude a cada um de nós, com a força, com a graça de Deus, poder também caminhar para uma vida também como a de Maria, né? Uma vida imaculada. O que aconteceu com Nossa Senhora desde o início, imaculada, é o que deve acontecer conosco no decorrer da nossa vida. A gente deve ir se tornando, com as graças que nós recebemos, com os sacramentos, imaculados também como Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.